Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Voltamos com as operações com vetores. Dessa vez nós vamos trabalhar com multiplicação de um vetor por um número real, né? Então vamos definir algumas coisinhas aqui. Então, dado um vetor v, esse vetor v ele deve ser diferente de zero, né? Ou do vetor nulo, melhor. E um número real k diferente de zero, né? Nós vamos chamar de produto de um número real k pelo vetor v, né? O vetor p de produto, igual a kv. Tá certo? Então, esse vetor p, v, vai ser o produto de um número real k pelo vetor v. Ao fazer esse produto, nós vamos observar algumas coisas, né? A primeira, o que acontece com o módulo do meu vetor p? Né? O módulo de p vai ser igual a módulo de kv, que é o produto, né, entre o escalar e o vetor, que vai ser igual a módulo de k vezes o módulo de v. Ou seja, o tamanho do vetor b será igual a constante k vezes o módulo de v, que é o tamanho do v. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma constante 2, né, e o meu vetorzinho tem 5 unidades de comprimento, 2 vezes 5, 10. É o tamanho do vetor p. Tá? Se o k vale 3 e o v vale 10, né, então vai ser 3 vezes 10 igual a 30. Se o k vale menos 2 e o v vale 5, o módulo de menos 2 é 2 vezes 5 é igual a 10, que é o tamanho do meu vetor p. Tá certo? Vamos lá. B. O que acontece com a direção do meu vetor dado pelo produto? Né? Ela vai ser a mesma do v. Mesma de v. Ou seja, independente da constante que eu multiplique pelo v, né, sendo k diferente de zero, né, a direção do vetor p vai ser a mesma do v. Né? Então, se o vetor v tem essa direção e eu multiplico por uma constante, né, deixa eu mudar aqui para caber, tá? Eu vou ter um outro vetor, que é, por exemplo, a minha régua, que vai ter a mesma inclinação, né, da minha caneta, ou seja, tem a mesma direção. O sentido, o que acontece, nós vamos ver agora, na nossa letra C, que é o sentido. Né? O sentido vai ser o mesmo de V, se K for maior do que zero, e o contrário de V, se K for menor do que zero. Então vai ser o mesmo de V, se K for maior do que zero. E aqui o contrário de V, se K for menor do que zero. Ou seja, se eu pegar um vetor e multiplicar ele por um número positivo, ele vai aumentar o módulo, né, se esse número for maior do que 1, e vai reduzir o módulo se o número for menor do que 1. Né? A direção vai permanecer a mesma do V, e o sentido vai ficar o mesmo se o número que eu multipliquei for positivo, e vai trocar o sentido se o número que eu multipliquei for negativo. Se vocês se recordarem das aulas anteriores, nós vimos que o sentido do segmento equivalente, né, quando eu troco o sentido, eu troco o sinal do vetor. Né? Ou então eu preciso alterar, né, a ordem dos pontos. Por exemplo, o vetor AB, né, o vetor oposto a ele é BA, ou é menos U. Tá certo? Então a gente pode colocar com o sinal negativo para trocar o sentido, ou então trocar a ordem dos pontos, né, pelos quais a gente representa o nosso vetor. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo geométrico. Vamos dizer aqui que nós temos um vetor, né, com 2 centímetros de comprimento. Esse aqui é o nosso vetor V. Né? O vetor 2V, ele vai ter 4 centímetros de comprimento. Esse cara aqui é o 2V. Né? E nós temos aqui, ó. Esse aqui é 1V, mais 1V dá 2V. Então, multiplicamos o V por 2. Fazendo mais um exemplo, do ladinho aqui, eu vou ter um vetor novamente com 2 centímetros. Né? Esse vetor eu vou chamar de U. E eu vou pegar esse vetor e vou multiplicar ele por menos 2. Né? Então, eu vou ter um vetor com 4 unidades, 4 centímetros, né? Ou seja, são 2 vezes o vetor U, né? Só que ele tem o sentido oposto. Né? Ele aponta para cá, o vetor U aponta para a direita, enquanto o vetor menos U
aponta para a esquerda. Na verdade é menos 2, né, pessoal? Menos 2 aqui, menos 2u. Ele tem o sentido oposto e ele tem 2 vezes o tamanho do vetor u, que era o nosso vetor original, tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer a multiplicação do vetor por um número real, né? Dessa multiplicação, né, decorrem algumas situações, né, que nós vamos enumerar agora. Né? A primeira delas, o que acontece? Vamos lá. Eu já usei letra, né? Vou usar i, 2i, 3i e assim por diante. Bom, primeira situação, i. Né? Se eu tenho k igual a zero ou v igual a zero, o que vai acontecer? Né? O produto de k e v vai dar o vetor nulo, tá certo? Então, se a minha constante é nula ou se o meu vetor é zero, né? O vetor é um vetor nulo, na verdade, né? Então, k vezes v vai ser igual ao vetor nulo, tá certo? A nossa segunda situação, número 2. Então, seja um vetor kv com v diferente de zero. Né? Então, vamos pegar aqui kv, vou chamar de p. p igual a kv. Nesse caso aqui, o nosso vetor v é diferente do vetor nulo, né? O vetor zero. Se nós fizermos com que esse número k ele percorra o conjunto dos reais, né? Desde menos infinito até mais infinito. O que vai acontecer? Nós vamos obter todos os vetores colineares a v possíveis. Né? Porque se eu pegar lá, por exemplo, o k e multiplicar ele por... Bom, são números reais, né, pessoal? Aqui, ó, v é diferente de zero e k pertence aos reais. Né? Então, nós vamos ter o conjunto de todos os vetores, né, p, são todos os vetores possíveis, né, de serem colineares ao vetor v. E é isso que a gente consegue, né, fazendo esse produtinho aqui. Tá bom? Nossa propriedade é de número 3. Como que a gente escreve o versor, né, de um vetor? Nós já vimos nos vídeos passados que o versor a gente chama de u, por exemplo. Né? Então vamos fazer um desenho aqui para explicitar bem essa relação. Então nós temos ali um vetor qualquer. Né? Esse vetor aqui vou chamar de vetor v. E nós vamos ter o versor do v. Né? Vou fazer aqui em caneta preta. Aqui. Né? Esse aqui eu vou chamar de u, que é o vetor unitário. Né? O versor é o vetor unitário da direção do vetor v. Então, olha lá, eu tenho o vetor v com o meu tamanho, né, um tamanho arbitrário qualquer, e eu tenho o meu versor, o vetorzinho unitário u, que é versor do vetor v. Né? Nós vamos escrever que o u vai ser igual a 1 sobre o módulo de v vezes o vetor v. Né? Por que isso? Porque eu vou pegar o vetor v com todo o seu tamanho e vou dividir pelo tamanho dele. Né? Então eu vou ficar apenas com a direção e o sentido. Dessa forma eu faço com que o meu módulo seja igual a 1. Tá? Ou ainda, eu posso escrever o meu vetor u como v sobre o módulo dele. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente trabalha com o versor e a sua relação com o vetor v. Né? Tá certo, pessoal? Dessa relação aqui, a gente pode concluir que o vetor v é igual ao módulo dele vezes o versor. Né? Por quê? O vetor v ele tem 3, né, características: módulo, direção e sentido. Né? Quando eu pego aqui o módulo de v, é só o tamanho, né? O módulo de v, o nome já diz. Vezes u, que é o versor do v. O que o versor do v tem? Apenas a direção e o sentido de v, porque o módulo dele é igual a 1. Então, se eu pegar o módulo do vetor e multiplicar pelo versor, que carrega a informação de direção e sentido, eu vou ter o meu vetor original, que é o meu vetor v. Tá certo, pessoal? Então, essa daqui são as 3, né, observações que a gente pode fazer a respeito, né, da multiplicação por um número real. Para finalizar, vamos ver as propriedades. Propriedades do quê? Da multiplicação de um vetor por um número real. Tá?
Então, nós vamos ter 4 propriedades novamente. Vamos definir aqui, sejam U e V vetores e A e B reais, né? Então, A e B são números reais, U e V são vetores. Então, nós vamos ter 4 propriedadezinhas, né? A propriedade de número 1 aqui vai ser a propriedade associativa. O que diz essa propriedade associativa, né? Ela trata a respeito da ordem com que eu vou fazer as multiplicações, né? Então, tenho lá uma constante A que multiplica uma constante B vezes o vetor V, vai ser igual a fazer o produto das constantes e depois multiplicar isso, né, pelo vetor V. Então, independente de eu multiplicar B por V e o resultado multiplicar pela constante A, eu posso fazer o produto das constantes e depois multiplicar pelo vetor. Tá? Propriedadezinha de número 2. Propriedade é uma distributiva. A distributiva aqui em relação à adição de escalares. Né? Então, eu vou ter lá a adição de escalares, né, conforme eu comentei, AB, vezes um vetor V. Isso daqui vai ser igual a fazer AV mais BV. Então, eu posso fazer a soma dos escalares e depois multiplicar pelo vetor V, ou fazer o produto aqui, né, a distributiva, daí AV mais BV. Nós vamos ter a terceira propriedade, que também é uma distributiva, mas essa distributiva ela é em relação à adição de vetores, né? Essa aqui é a adição de escalares. Então, se eu tiver lá, por exemplo, uma constante A que multiplica a adição dos vetores V mais U, né? Devia ter escrito U primeiro, mas não importa. Isso aqui vai ser igual a AV mais AU. Posso fazer a distributiva da mesma forma, só que aqui agora em relação a uma soma vetorial. Tá? E a quarta propriedade é a identidade. A identidade, ela trata a respeito de, né, um número que eu posso multiplicar por um vetor e o resultado vai ser, né, o mesmo vetor. Nós tínhamos uma propriedade parecida na soma, né? Só que lá nós falávamos em relação ao elemento neutro. Né? Então, se a gente pegasse um vetor e somasse com alguma coisa, a maneira desse resultado ser o vetor, né? Por exemplo, V mais alguma coisa igual a V. Essa alguma coisa deveria ser o vetor nulo. Né? Então, o vetor nulo seria o elemento neutro da adição. Aqui, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Né? Se a gente pegar 1 e multiplicar por V, nós vamos ter, né, o próprio V. É chamado de identidade porque nós temos o número 1, né, como esse elemento neutro. Tá certo, pessoal? Então, essas aqui são as 4 propriedadezinhas a respeito de multiplicação de escalar por vetor. Aqui nós temos o que acontece se multiplicarmos, né, um escalar por um vetor e aqui algumas observaçõezinhas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até lá!